O nosso treinamento de técnicas de vendas hoje, a gente já fez treinamentos, eu e o Diego, inclusive, só de técnicas de negociação e vendas de 2 dias de treinamento, para vocês terem uma ideia. Porque técnicas de vendas é um assunto que a gente pode se aprofundar e tem bastante coisa para a gente aprender. A gente lê, a gente estuda, mesmo ensinando, a gente está sempre procurando evoluir, se desenvolver. E tem algumas pessoas aqui, inclusive, que já foram alunos nossos. Eu quero trazer algumas primícias aqui para vocês, que talvez se vocês aprenderem bem isso que a gente já está ensinando, o resto é consequência, a negociação, o fechamento. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, a gente trabalha aqui todos com crédito consignado, né? É o nosso público-alvo, o nosso carro-chefe, alguns ainda trabalham com crédito com pessoal também e tal, mas o fato é crédito consignado no seu geral, com crédito, né? Vamos colocar assim, trabalhamos com crédito. Que tipo de pessoa talvez acorda, assim, num belo dia, e ai, que vontade de contratar um crédito. Eu saí de casa agora louco para contratar um crédito. Nossa, eu tava doido para contratar um crédito. Ou melhor, eu tô doido para receber uma ligação para alguém me oferecer um crédito consignado. Não sabe o quanto eu gostaria que isso acontecesse. Tô Coloque fazendo aqui nada, vou ali tomar um crédito, né? Coloque, inclusive, aí no chat se é a realidade de alguém, de repente, né? Talvez a gente tem várias situações aí, né? Se faz sentido para vocês que hoje as pessoas, elas contratam crédito porque elas precisam resolver algum problema ou realizar algum sonho. Mas as pessoas não estão procurando crédito simplesmente por procurar. Ou melhor, quando você procura uma pessoa que vai contratar um crédito, não vai ser simplesmente porque a taxa é baixa, ou porque o valor do contrato é bom, porque a parcela cabe no bolso dela. Isso são características do produto, são características que vão acontecer pelo fato dela contratar o crédito. Mas ela só vai contratar o crédito por 2 motivos. Ou para resolver algum problema, alguma coisa que está incomodando ela, ou para realizar algum sonho, algum desejo que ela tem. Quando eu falo isso, faz sentido para vocês que a gente deve utilizar, então, de técnicas para descobrir de fato o que faz sentido para a pessoa, por que ela contrataria o crédito, ao invés de já entrar em contato ofertando um juros baixo, uma taxa diferenciada, uma condição exclusiva que ela não pode perder de um crédito pré-aprovado? Hoje, na maioria das vezes, quando a gente ouve ligações de call center, a gente presta serviço de consultoria em vendas e a gente ouve muitas ligações de call center e a gente conhece vários correspondentes, conversa muito. A maioria das vezes, as pessoas, inclusive, nos pedem: Gabriel, Diego, manda um script pronto para nós. Eu quero um script que eu vou passar para minha equipe e vai ajudar eles a vender muito para clientes entrantes, vai ajudar eles a vender muito a portabilidade, muito refim, muito cartão. Eu, particularmente, não acredito em um script pronto. Eu acredito em uma metodologia de alguns passos que você tem que seguir para você conseguir vender para cliente não tomador, para cliente entrantes, para clientes de governos e prefeituras, para clientes de SIAP. Você aprendendo essa essência, você consegue vender para todos os públicos. Obviamente, o que muda? As perguntas que você vai fazer para o cliente, a maneira que você vai se portar, muda de um convênio para o outro. A gente falar para um servidor público concursado é diferente de eu falar para um aposentado pensionista de uma idade já mais avançada. Vocês concordam comigo? Desde o salário dessa pessoa até o conhecimento técnico que ela tem. São públicos diferentes, mas a essência que a gente tem que utilizar na abordagem, na construção do script, vocês vão perceber que ela é a mesma. Para vocês terem uma ideia, hoje eu tenho participação numa empresa de venda própria de consignado. E a gente vende um produto que não existe sistema, não existe CRM no mercado que traga as informações da dívida do cliente. Praticamente, em outras palavras, eu vendo no escuro. Eu ligo para o cliente sem saber o que eu tenho para disponibilizar para ele, sem saber se ele tem margem ou não tem margem, e eu tenho que criar, então, uma sintonia com esse cliente ao ponto dele ter a confiança de me passar a matrícula e a senha, ou o último contra-cheque, e eu fazer uma simulação. Agora eu vou dizer para vocês, assim, talvez vocês pensem, pô, Gabriel, mas como é que você faz isso? Se a minha equipe com um sistema, tipo o Promobank ou outro, que dá tudo mastigadinho, eles têm dificuldade de criar conexão com o cliente, e sem você saber o que dá para liberar para ele, a condição, se ele tem margem ou não tem margem, como é que você faz isso? A primeira coisa que eu quero trazer para vocês, e para facilitar a vida de vocês, e como eu falei, se vocês aprenderem essa essência, o resto é muito consequência também, é que vamos lá.
Se agora eu já sei que nenhum cliente está procurando desesperadamente dinheiro, até existe, mas salve raras exceções, principalmente quando a gente fala de vender para clientes não tomadores, vender para clientes entrantes, vender SIAP, aquela coisa que todo mundo quer fazer, mas às vezes tem dificuldade de fazer quando coloca em prática, por quê? O cliente é muito difícil, o cliente não quer saber de ligação, ele quer desligar o telefone, o cliente está cansado de call center incomodando ele. O que eu posso fazer, então, de diferente para conseguir criar uma conexão com esse cliente, a ponto até mesmo, se a gente falar de um governo, de uma prefeitura, até mesmo do SIAP, do cara passar o contra-cheque, ou passar uma matrícula, uma senha, para eu poder fazer uma consultoria para esse cliente. Primeira coisa na abordagem, eu tirar alguns termos que o cliente perceba que é um call center que está ligando para ele. Vocês concordam comigo que essa questão hoje de cold call, de call center, tá batido? Isso tá manjado? O cliente recebe centenas de ligações durante o dia e ainda, além da galera ofertando crédito, tem às vezes as empresas de cobrança que ligam para ele para cobrar. Então, quando ele recebe já uma ligação de um número que ele não conhece, tá? Às vezes de um DDD diferente, o que passa na cabeça desse cliente? Eu imagino o que passa na minha, né? Eu não tenho benefício nenhum. Quando eu recebo uma ligação do número diferente, assim, eu imagino, ou é algum aluno que eu não tenho o número salvo, né? Achou o meu contato, alguém indicou, ou é algum call center, alguma cobrança, se não é cobrança, é para me oferecer algum pacote de telefonia, de internet. No mínimo, a gente já tem um preconceito com relação a atender a ligação de quem a gente não conhece, é ou não é? Diego muito bem colocou, e eu costumo dizer assim, que a gente tem que fazer uma ligação, o seu consultor tem que fazer uma ligação que ele gostaria de receber. Que se ele recebesse esse tipo de ligação, ele daria atenção para a pessoa, explanar aquilo que ela tem disponível ou a consultoria financeira que ela quer prestar. Porque muitas vezes a gente faz uma ligação interesseira e não uma ligação interessante para o cliente. O que é uma ligação interesseira? Eu vou direto ao ponto. Seu fulano, seguinte, eu tenho tanto, em tantas vezes de tanto, eu tenho um valor aqui aprovado para você de tanto, vamos contratar? É uma condição exclusiva, o governo reduziu as taxas, obviamente com entusiasmo, com alegria, com um sorriso na voz, mas eu vou direto ao assunto sem nem saber o porquê que a pessoa contrataria o crédito. Faz sentido para vocês que se a pessoa não está esperando uma ligação ou já está até cansada de receber ligações de pessoas ofertando crédito, taxa, condição exclusiva, eu preciso antes entender por que ela contrataria o crédito, por o que ela pegaria 10, 15 mil reais, 20 mil, 50 mil, dependendo do benefício do cliente, dependendo do convênio que você vai trabalhar. E aí, o que eu quero ensinar vocês? A explorar mais aquilo que de fato tem relevância para a pessoa. Tá, Gabriel, mas como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou descobrir isso? Vamos construir juntos, então, um script, uma abordagem, obviamente, dentro do tempo que a gente tem aqui, uma abordagem consultiva. Aonde você fala assim, não sei se a maioria aqui das pessoas são gestores ou consultores, tá? Fala assim, Gabriel, mas hoje eu faço uma abordagem robótica, entre aspas, eu falo, olá, seu fulano, tudo bem? Aqui quem tá falando é Gabriel, da Cred Fácil, da Cred não sei o quê. Olha só, seu fulano, eu tô com uma condição exclusiva de crédito para você, o governo reduziu as taxas e a melhor parte, aumentou o prazo. Então você pode pegar um valor pré-aprovado e ficar com a parcelinha pequenininha. Olha que fantástico. Vamos aproveitar essa condição? Ou o senhor tem interesse? O que eu tô sendo? Eu até fui carismático, sorriso na voz, mas eu fui totalmente interesseiro. Eu tô ligando pro cara para falar de crédito consignado apenas e nem entendi para ele de fato o que faz sentido. Pode dar certo? Dá certo. Em muitos casos dá certo e a gente vende. Porém, Isso hoje tomador, né? Isso para quem já é tomador. Se você faz isso no cliente entrante, você não vende nunca. na maioria das vezes, o cara que já é tomador, ou o cara que tá precisando muito, vocês concordam comigo? Eu liguei na hora certa, no momento certo, ele tava precisando de dinheiro e, de fato, aquela condição exclusiva, ele vai aproveitar aquela oportunidade. Porém, quando eu falo de públicos de clientes não tomadores, ou clientes que mesmo tomadores têm uma margem disponível e visualizam o empréstimo como o quê? Quando a gente fala contratar o empréstimo, gente, eu não sei vocês, mas na minha cabeça vem o quê? Pagar juros, uma parcela fixa no bolso. Não, empréstimo não remete a coisa positiva.
Isso é natural da gente. O ser humano, quando tem que contratar um empréstimo, é provavelmente porque ou ele tem que fazer um investimento e ele não tem esse dinheiro agora, ou ele está devendo outra coisa que ele tem que pagar o empréstimo, ele tem que pagar alguém. Então, quando a gente vai direto a esse ponto, se a pessoa não estiver precisando muito, ela vai dizer: não, eu não tenho interesse. Não, obrigado. Ou o que acontece muitas das vezes, ela desliga o telefone na cara da gente. Vocês concordam comigo? Tem gente que no cliente que não dá nem tempo. Ah, tem interesse? Tu. E aí, o que eu fiz de errado? Ou melhor, o que eu posso melhorar? O que eu posso evoluir nessa abordagem para eu ter clientes tão tomadores como não tomadores me ouvindo e eu podendo explorar melhor as necessidades desse cliente? Você tem interesse? É, o tipo de pergunta, você pode falar agora? O que mais? Me lembra mais coisa aí, Diego, agora que me fugiu. Alguns tipos de pergunta que você sabe assim, ó, é não na certa, que o cara vai te responder na maioria das vezes quando ele percebe que é um crédito. Você tem interesse em Deixa eu te fazer uma simulação sem compromisso? Cara, tira isso, corta isso. Simulação sem compromisso, calma. Vamos entender a dor, a necessidade do cliente. Não tem simulação sem compromisso, não tem interesse. Tô com uma condiçãozinha aqui para você especial. É assim, não é, às vezes não é o que você fala, mas é como você fala. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui do que acontece muitas vezes. O cliente fala, eu estou ocupado agora, eu não posso falar, tal. Porque normalmente o operador fala assim, ó, o senhor poderia falar comigo agora? Tem um minutinho para conversar? O cara já sacou que é call center, ele vai meter essa. Não, agora eu estou ocupado, eu não posso. O que você faz nessa hora? Então qual horário para eu ligar para você? Porque eu quero ver vocês vendendo para clientes não tomadores. Eu quero ver vocês vendendo contratos novos também. Você traz a questão dos sonhos. Que bom saber, Reinaldo, que bom saber que tá tudo bem aí, tá todo mundo empregado, não tem conta atrasada. Fico muito feliz. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Reinaldo. Pega essa. Tem algum sonho que você deixou de realizar nessa pandemia? E aí? O cara é o bonzão e o cliente não tomador, ele tem muito aquilo, né? O cliente não tomador, às vezes ele chega a falar assim, não, meu querido, se você precisar, até eu te empresto dinheiro. Eu tenho dinheiro sobrando. Leva pro lado do sonho agora da pessoa, então. Ela vai dizer, não, de fato, tem algum sonho que eu não resolvi e tal. E que sonho é esse? E o porquê? Explora isso para depois a gente trazer para a parte do fechamento. Então, é um tipo de argumentação que você pode usar.